você sentou para tomar um café e falou que queria ter uma loja ali. Qual foi a sensação de sentar de novo, tomar o café e falar, eu abri a loja ali? Aquela lá é minha. Ó, teve um momento que foi assim, teve 2 momentos que foram muito marcantes lá pra mim, né? Foi um dia que teve a chegada do Papai Noel, que foi uma coisa assim, que é um negócio estrondoso lá. Eu não sei te precisar, mas esses dias, há um mês atrás, no shopping de São Gonçalo, num dia entrou 42 mil pessoas. Lá deveria entrar por dia umas 60 mil pessoas. O fluxo, né? Entre entrada e saída. 6 andares de estacionamento, era uma coisa absurda. Um dia que foi um dia assim, que eu me toquei. Porque eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca fui deslumbrada por eu ter uma loja no shopping. Tanto que eu tô contando uma coisa aqui que muita gente nem sabe. Só quem vivia comigo diariamente. Eu tive uma funcionária, uma loja não sabia da outra. Porque eu nunca fui de comentar. Entendi. E nem dava tempo. Nem dava tempo. E eu também, tipo assim, não era uma coisa que... Você não faz pra impressionar ninguém. Não. É por você, né? Pela A família. loja de lá tinha um objetivo, né? E eu alcancei o objetivo que eu queria. Era o único. Do resto... Mas era um momento você pensar... O dia que a gente trabalhou na madrugada, que foi o dia que meu avô faleceu, eu olhei para aquilo montado, assim, e pensei, meu Deus, eu vendia de porta em porta. E eu consegui chegar aqui. Então, aquele momento foi um momento... Foram os 2 momentos que eu pensei, assim. E uma chegada de um Papai Noel, que também foi um momento, assim... Era um negócio muito grande, muito inimaginável, assim. E eu pensei, eu tô aqui no meio de tudo isso. Porque eles falavam muito assim, qual é o nome da sua marca? E eu falava assim, gente, vocês têm que entender que um Arezzo da vida, ela começou uma loja pequena. Sim. Né? Todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo, né? E foi muito desafiador aquilo ali pra mim. Foi uma coisa, tipo... Eu vim da porta em porta, eu saí de Dracena e eu tô aqui num shopping desse. Que você disse que vocês eram os mais novos, né, também. A gente era os mais novos empreendedores, eu e o Wagner. E aí, assim, mas não era uma coisa que me impressionava, porque eu continuava aqui em Dracena vendendo de porta em porta, entendeu? Mas, assim, era gratificante. Nossa, você olhar aquilo. Eu lembro que um dia eu sentei no Starbucks com o Rafael. Lá tem 3 Starbucks dentro do shopping. Era uma coisa absurda. E a gente tava no térreo, tava num lugar... Tipo assim, assim, eu falava pro Rafa... Que legal, né? Consegui, que legal. Tipo assim, a gente que eu comecei a vender e eu almejava apenas ir no mercado e não fazer conta, né? Então era muito legal isso. Era uma coisa, na verdade, não legal, era uma coisa gratificante. Era aquela coisa, a loucura valeu a pena. A loucura valeu a pena. Toda essa correria, noite sem dormir. Toda essa correria, noite sem dormir. Nossa, eu desfalquei todo mundo pra ver essa loja. Tipo assim... Tinha que dar certo, Tinha que dar certo, né? E todo mundo falava o contrário. Você é louca. Mas geralmente quando falam demais que você é louco, você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo, né? Você passa por esses momentos, né? Eu passei por um momento... Eu fiz o meu colegial em escola particular. Então, eu encontrava meus amigos, todo mundo formado, sei o quê. Nossa, você tá vendendo brinco? Entendi. Entendeu? E às vezes olha com desdém, né? Aí depois eu passei um momento de, tipo assim, o Rafa morava em Três Lagoas e eu em Dracena. Nossa, qualquer hora você vai chegar em Três Lagoas e vai ter outra no seu lugar. Então, eu tive que aprender a lidar com todas essas situações. Só que eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. E sempre pensei muito isso. O que é meu... Tá escrito, cara. O que eu tiver que passar, ninguém vai passar. E eu nunca pensei... Uma das coisas que todo mundo me questionava é... você não tinha medo dos outros te roubarem? Não, eu não tinha. Eu nunca pensei nisso. Porque eu sempre pensei assim, ó...
na minha casa, por exemplo, se um dia eu não dormir pensando o que o Rafael tá fazendo comigo, esse dia ele não vai me servir, porque ele me Sim, tirou o sono. É verdade. É o que a gente pensa nisso. Eu falo muito pra Mari, falo, você tem toda a liberdade comigo. Só que se um dia eu tiver a dúvida, eu já não fico mais com você. Porque na minha cabeça não tem espaço pra Não tem dúvida. espaço. Eu não posso me preocupar É a com mesma isso. coisa. Era a mesma coisa com as minhas lojas. Se eu fosse pensar que se alguém estava fazendo alguma coisa, me roubando, não tinha por que eu ter loja. Sim. Porque eu sabia que eu não ia estar em Sim. todos os lugares ao mesmo tempo, né? Se não tem confiança, não. Se não tem confiança. Aí chegou 2019. Foi aquela greve dos caminhoneiros. Sim. Verdade. Verdade. Isso afetou demais para mim. Essa loja de bijuteria, que era a maior loja, absurda, assim, de custo, de custo, Tudo, de no tudo, geral. no geral. Era onde eu tinha mais funcionária, né? É como a gente tá falando, às vezes, de uma linha, às vezes, popular, você tem que ter um giro muito grande, né? Muito grande. Você não tem uma margem de lucro grande, né? Como você tá falando É. de produtos baratos, você tem que vender bastante Eu para tinha que poder vender girar o dinheiro. Muito. Qualquer travada que dá uma assustada mesmo. E aí chegou essa greve dos caminhoneiros. A gente aqui foi afetado, mas a gente foi afetado muito pouco, Sim. né? E lá, os ônibus não andavam. Teve dia do shopping abrir 1h da tarde. E lá, um dia de venda, você trabalha 30 dias no mês. Dia de venda dá muita Dá diferença. Porque você tem... Então, como que a gente pensava? Eu tenho que vender tanto por dia para eu chegar no meu ponto de equilíbrio, para eu me manter. Tá. Aí foi a greve dos caminhoneiros. Aí 2019 já foi, assim, o começo do ano bem complicado pra gente lá. Deu uma boa caída. Aí em julho de 2019, eu passei por um desafio também. Eu descobri um probleminha de saúde e aí eu tirei meu pé do acelerador. Aí eu falei, peraí, alguma coisa não tá certa, porque eu só trabalhava, né? E aí eu aprendi, todo mundo fala que aprendeu a viver em 2020, né? Eu falo que eu aprendi 6 meses antes, em 2019. Então, em 2019, eu tirei o pé do acelerador. No dia que eu descobri isso, eu estava inaugurando uma loja em Mirandópolis. No dia da inauguração, eu fiquei sabendo. Eu fiquei com a loja lá uns 2 meses, vendi. E aí eu falei assim, vou refazer minhas coisas. Não quero mais nada, não quero mais abrir nada, né? E vamos ficar com o que a gente tem. Que já era bastante coisa. Já era bastante coisa. E a gente tira o pé do acelerador, né? Enfim. Aí eu fiz uma cirurgia em 2020, em janeiro. Mas mesmo assim eu não parava. Não tinha nada que me desse assim. Mas eu acho que eu aprendi até 2019, eu achava que eu era capaz de tudo aquilo que eu quisesse, bastasse eu querer, né? Eu sempre tive essa linha de raciocínio. Por mais que esteja longe a ilha e você tá remando, uma hora você chega, Assim, né? Pode demorar. Pode ser devagar, mas sempre fica Você mais chega. perto. E na minha cabeça, eu pensava assim, bom, tô tranquila, né? Eu posso tudo. Foi um momento assim muito difícil para mim. Eu posso tudo. Então tudo que eu quis eu consegui até agora. Só que eu acho que Deus me brecou ali naquele momento para falar não é assim. Não é assim. Fafia, você tá se achando um pouquinho calma. Existe uma coisa, existe outras coisas, né? Porque eu era no automático. Sabe assim, aquela coisa? Eu não sabia quanto que tinha uma conta, eu nunca cuidei de parte financeira, mas eu queria comprar. Meu negócio era comprar. Gente, pensa uma pessoa que adorava comprar. E nas importadoras fazia um regaço. Uma vez uma importadora estava fechando e eles me ligaram e falaram assim, Michele, eu vou fechar, só que você tem que estar aqui amanhã. Era uma sexta-feira. Black Friday, hein? Nossa, Rafa. Você foi. Eu vou. É fechado, pacote fechado. Eu te vendo por tanto. Entendi. Aí eu falei, tá, mas você acha que cabe no carro? Que carro você tem? Não, cabe, é 6 caixas, não é tanta coisa, tal. Vai eu e o Rafael para São Paulo, de carro. Que tamanho que eram essas caixas, Jesus amado? Chegou lá,
Eles começaram a entregar pra gente 4 horas da tarde, uma sexta-feira, o estacionamento fechando, e só vinha caixa. Só vinha caixa, só vinha caixa, só vinha caixa, só vinha caixa. O Rafael é totalmente milimetrado. Na minha casa é divisor de águas. A água e o vinho. O Rafa é totalmente metódico. Ele só faz aquele caminho. Ele é totalmente assim. E eu já sou... Racional. Racional. E eu já falo, não, vai dar certo. Entendi. Aí ele olhou pra mim e falou, e agora? Uma sexta-feira, não tinha um ônibus pra mandar essa mercadoria, não tinha um lugar, nós não conhecia ninguém pra deixar tudo fechando e o cara precisava porque ele ia entregar o prédio no outro dia. Meu, nós começamos a tirar as coisas da caixa e o Rafael nervoso, né? Porque ele fica nervoso. E eu falava, calma, calma. Vai caber. Nós começamos a tirar as coisas da caixa, a gente abriu os vidros do banco de trás e ia jogando. Gente, eu vim com coisa de São Paulo a Dracena até aqui na cabeça. No colo, não dava pra se mexer. Eu tive que deixar minha mala lá, esvaziar minha mala e largar. Sim. E o Rafael de São Paulo a Dracena falando, você é louca. Olha o que você... Né? Pra descer porque você falou assim, carro. Eu já abri 3 lojas em shopping, você já sabia que era louca. Não, eu não tinha aberto ainda. Assim. Aí, não, a gente parou em um lugar, Boituva, nunca vamos esquecer, no McDonald's, descemos, pra um descer, o outro tinha que tirar coisa embaixo. Ele falava, nós vamos preso, Michele. Não tinha uma nota, né? Nada. Caraca, jovem! Nada. O cara tava fechando, era uma oportunidade. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí ele falava assim, Michele, nós vamos preso. E eu falava, imagina, relaxa. Gente... Michele da Muamba, literalmente. Tinha que nós usar o nome, né? Hoje eu vou ficar registrada. Nós chegamos em casa, a gente abriu a porta do carro e deixou tudo cair. Escorria produto. Tudo cair. Depois que tudo caiu, que a gente foi pegar pra guardar. Você demorou quanto tempo pra organizar isso? Não, horrores. Eu tinha um quarto. Não organizei. Até hoje que eu jogava. Não, hoje não. Eu tinha um quarto. Você tá com esse carro ainda? Porque deve ter coisa lá ainda. Lá do capete. Eu tinha um quarto em casa, um quarto de visita. E a gente jogou tudo naquele quarto de visita. Aí cada hora que ia pra uma loja, pegava um pouco e já levava pra loja. Então não organizou, entendeu? Entendi. Deixou Espalhou. Lá. Espalhou. Aí, então era oportunidade. Essas lojas eram oportunidade, né? E aí chegamos em 2020. Eu fiz uma cirurgia que eu precisava fazer. E aí, mas mesmo assim eu não parei ali, né? Eu continuei. Eu lembro que eu tava 20 dias operada. E aí, meu irmão, eu não podia pegar peso, eu não podia fazer nada, na verdade. E aí o médico... Ficar quieta, né? O médico me autorizou a viajar. E aí o Rafa ficou e eu montei num prata daqui para São Paulo. E meu irmão montou num ônibus de Niterói para São Paulo. Foi um dia que deu uma enchente do caramba em São Paulo, todo mundo ficou preso. Eu fiquei no ônibus até meio-dia. E todo mundo falava assim, vamos descer. E eu pensava, e minha mãe ligando, e meu irmão ligando, e o Rafael ligando, e meu irmão preso também na enchente, e meu pai ligando. Eu não tinha como descer, porque eu tinha uma cicatriz nas costas que não estava cicatrizada. E eu falava pro motorista, pelo amor de Deus, eu não posso descer nessa enchente, né? E aí, nós voltamos, o motorista voltou. E nós chegamos num lugar lá, pegamos um metrô. Aí eu já peguei mala, enfim. E eu e meu irmão tivemos que dormir em São Paulo aquela noite. Esforço, fiz esforço. Então eu não parava. Por mais que eu achasse, eu não parava. Então, assim. Aí veio a pandemia. Nossa. Né? Veio a pandemia, gente. Aí veio como uma onda, assim, pra gente, né? Foi uma onda devastadora. Tsunami. Um tsunami.